Olá, meu nome é Alana Victoria Lima da Silva, sou estudante do curso de Administração Pública na Unilab. Estou aqui para apresentar no 4º Encontro de Monitoria Acadêmica para grade. O título do trabalho é Relato acerca da monitoria de políticas públicas, gênero, raça e geração, experiências e questionamentos. Este trabalho tem como objetivo relatar experiências relacionadas à prática de monitoria na disciplina de políticas públicas, gênero, raça e geração, no semestre de 2019.2, a qual foi ministrada pelo professor Dr. Pedro Rosas Magrini. Estar na universidade é perceber um ambiente de múltiplas escolhas, é observar o quão diferentes somos, sobretudo se tratando de ideias, visão de mundo, meio de transmissão de saberes, consequência de fatores diversificados como influências, religião, base de diálogos, tolerância. A concepção de desconstrução e não em desconstrução é nítida para muitos. Então, se tratando de assuntos pautados em debates voltados a causas que muitas vezes atingem de determinada maneira o grupo de indivíduos, acaba passando despercebido diante da visão de outros. A disciplina de políticas públicas, gênero, raça e geração apresenta em perspectiva uma busca pela demonstração do quanto isso influencia nosso julgamento. Trabalhar com visões contrárias, demonstrando rupturas e manifestando levantamentos pertinentes às discussões necessárias de serem tratadas diante de questões triviais e pontos de vista distintos. A disciplina retratou como finalidade abordar temas pautados em discussões relacionadas à elaboração de políticas afirmativas que busquem transformar a realidade de indivíduos historicamente marginalizados. Os pontos levantados pertenciam a estudos, leituras de textos e apresentação de argumentos, tendo como foco desenvolver narrativas compreensíveis, dando espaço para assuntos indispensáveis serem tratados. Semanalmente ocorria uma apresentação composta pelos discentes, relacionadas à temática proposta de cada grupo, para que fosse gerado debate na sala de aula, gerando uma interação e a manifestação de ideias e preceitos para que isso fosse demonstrado. Em razão disso, a monitoria tinha como papel auxiliar em relação a dúvidas, formulação de indagações em tópicos nos fóruns semanais, ou seja, fomentar discussões, levando em consideração argumentos pertinentes que foram apresentados em sala de aula, trabalhar a melhor forma de tratar pontos a serem externados perante a turma e como as equipes poderiam apresentar da melhor forma possível os pontos tratados. Assim, ajudando na forma que isso iria ser externado, dando o devido dinamismo e simplificando as explicações em relação às temáticas como gênero, raça, capacitismo, direitos. Os textos disponibilizados ao decorrer do período serviram de auxílio nas apresentações de cada equipe e seus respectivos temas, com o intuito de ideias levantadas perante as temáticas propostas serem discutidas diante dos demais estudantes. Cada temática tinha uma leva de autores que deveriam ser levados em consideração, já que os argumentos, estatísticas e dados iriam ser apresentados diante da turma, buscando o debate. Como, por exemplo, se tratando de raça e etnia, podemos citar Guimarães, 2003, e Sagato, 2014. Já se referindo a direitos humanos, podemos falar de Dallaire. Se tratando de políticas para a diversidade, Gomes, 2017. Ao decorrer do período de monitoria, referências como essas e várias outras foram tomadas como base para a elaboração de um documento com políticas afirmativas observadas com as leituras disponibilizadas na monitoria.
levando em consideração as pautas trabalhadas. Dessa forma, os autores serviram de fundamento para manifestações de ideias principais relacionadas às temáticas propostas e também para a entrega acerca desse trabalho, que foram produzidos pelas monitoras da disciplina no período. Ter a oportunidade de participar como monitora abriu uma janela de crescimento perante noções acerca de movimentos e argumentação, estudos relevantes, articulando saberes até então inexistentes na graduação, em relação a determinados temas que foram trabalhados e ter a possibilidade de observar a evolução ao decorrer do semestre. A troca ocorrida durante esse período serviu para apontar que, mesmo lendo e relendo sobre diversos textos, em vários momentos, há divergências acerca do pensamento anterior sobre o mesmo. Outro rumo pode ser apontado, ou seja, mesmo lendo e entendendo parte da visão de tal discussão, sempre haverá o que ser observado. Por isso é importante, se tratando de temas retratados diante de vivências e pontos de vista contrários, que sempre haja reformulações perante conceitos. O programa de bolsa de monitoria fez com que isso se tornasse um exercício de conhecimento acerca da capacidade de elaboração de maneiras reflexíveis para lidar com a prática entre os estudantes, dando a devida importância para o programa. O conhecimento proporcionado com essa prática fez com que todo o pensamento fosse reformulado sobre a necessidade de se manter vivo, o empenho perante a disponibilidade de maiores oportunidades dentro da universidade, aproveitando diversas maneiras de gerar e receber conhecimento. Estar em contato com a comunidade acadêmica é enriquecedor. Mostrar-se dispostos a transformações perante situações que necessitam de estudo e principalmente de espaço para o debate e, consequentemente, reformulação de concepções, apresentando formas de trabalhar ideias, reaver subjetividades. Pensando nisso, o impacto que a disciplina e a bolsa da monitoria causa é necessário, pois dá a possibilidade para os discentes dispostos a experiências de serem monitores terem a oportunidade de mostrar o que conseguiram observar em todo um período. As dificuldades encontradas foram principalmente em relação à baixa participação dos alunos em atividades propostas, como os fóruns semanais, por exemplo, e outra foi a disponibilidade de horários. Porém, em relação aos fóruns semanais, podemos dizer que, com as informações que foram colocadas, usando como foco os textos, podemos dizer que, mesmo que não tenha tido uma interação alta, pôde-se entender quais eram os pontos necessários e, assim, fazer com que a turma se sentisse bem para observar os pontos necessários. Essas são algumas das referências usadas para a produção desse trabalho e também utilizadas na disciplina. Fica aqui os meus agradecimentos ao Programa da Bolsa de Monitoria e à Pró-Reitoria de Graduação pela possibilidade de proporcionar experiências como essa aos discentes dispostos a terem vivências em meio à graduação. Também agradeço ao professor Pedro Rosas Magrini por todo o apoio e a oportunidade concedida de aprender mais sobre temas necessários para a minha formação, como para a minha evolução pessoal. A troca de conhecimento proposta pela disciplina de Políticas Públicas, Gênero, Raça e Geração foi certamente importante para com a forma que eu observo certas questões e movimentos.